Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Olá você, meu irmão, você, minha irmã, saúde e paz. Estamos aqui mais uma vez juntos, reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós possamos levar mais uma edição, mais um episódio do Tamo Junto em Cristo. Este aqui é o seu podcast catequético de toda semana. Você que está na Soleste FM 104,9 através do aplicativo Radiosnet, toda quinta-feira às 16 horas, o nosso muito obrigado. A você que está no canal do YouTube, sinta-se também abraçado, sinta-se também acolhido por este momento de conversa, de diálogo, para que nós possamos levar até você uma catequese plena, dentro das nossas diretrizes básicas da nossa igreja, levando em consideração que nós não somos conhecedores de tudo, mas buscamos o conhecimento diante do nosso Santíssimo Coração de Jesus. Hoje, de um modo especial, hoje é dia de Santa Maria Alacoque, ela que é a detentora, a guardiã do Sagrado Coração de Jesus. E que por isso também nós estamos aqui diante do Sagrado Coração de Jesus, para que ele possa nos trazer discernimento, possa trazer o bom conhecimento e também o melhor diálogo, para que a gente possa levar até você todos esses momentos catequéticos. E hoje estamos trazendo um convidado bem especial, ele que ele é professor, ele é teólogo, deixa eu puxar aqui, pronto. Além de ser professor, ele é licenciado em Pedagogia e Filosofia, é mestrado também em Teologia pela Universidade Gregoriana em Roma, na Itália, e está aqui conosco, está residindo aqui em Aquiraz. Seja bem-vindo, professor Osânio Martins. Ok, boa tarde. Professor, hoje nós vamos conversar sobre a teologia das circunstâncias, Eu gostaria de, não só a mim, mas também a todos que estão acompanhando este podcast, o que é essa teologia das circunstâncias, para que a gente possa entender melhor? Ok, então, só me apresentando um pouco, Você falou aí, e realmente eu venho de uma longa história, um trabalho como professor de teologia, como padre, agora sou padre casado, E morei em vários cantos, mas por último eu baixei aqui no Aquiraz. Muito bem. E aqui no Aquiraz foi uma alegria, porque fui encontrar o padre Alderi, que foi meu aluno na teologia, E conversando com ele, assim, também com minha esposa, a doutora Adriana, eu tinha um propósito, assim, de ajudar, de acrescentar algo, sobretudo na formação, porque eu sinto assim, pelo trabalho que eu tive em paróquia, em SEBS e tal, e pelas questões que eu observo, pelas perguntas que me fazem, que há uma falta assim, de mais informações, de formação teológica para o nosso povo. Então, eu sou professor realmente de teologia, mas o que eu pensei com esse curso é uma teologia assim mais prática, as circunstâncias da vida. Quer dizer, eu vou contando durante os módulos, que são 5 módulos, fatos que eu conheci, que aconteceram, e que, como dar uma resposta, Sobretudo questões que me levantaram, a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito da religião. Então, isso daqui, eu tento colocar nesse curso situações, fatos, narrativas assim. Eu faço assim uma visão, não de uma teologia acadêmica para seminaristas, não é para o povo, Sim. Para as comunidades. Meu objetivo era, sobretudo, as comunidades, Discutir isso com o pessoal, falar mais, E ouvir também, Porque estava vendo a exortação do Leão XIV, tem que ouvir o pessoal, deixa o pessoal falar, o pessoal decidir suas coisas, É uma volta muito para esse lado popular, que ele coloca. Então, eu faço uma apresentação, assim, sobretudo da Trindade, Primeira coisa da Trindade, que eu coloco, por exemplo, Deus maior, que é o Pai, Deus menor, que é Jesus Cristo, e a força do Espírito.
Depois eu coloco assim, um povo humilhado. O Deus de um povo humilhado, que são os brasileiros, né? De um modo geral. E por último eu coloco assim, o Deus dos sem Deus. Pessoas que não acreditam. E aí, como é que a gente fala para essas pessoas? Entendi. Por que acontece isso? Então são situações assim que eu procuro refletir, discutir, conversar e dar pistas assim para que as pessoas possam melhorar o seu conhecimento, as suas circunstâncias, né? Dependendo do fato, né, que acontece, a gente vai tentando abordar. Não é tudo, né? Mas eu penso que seja uma ajuda na formação das comunidades. Muito bem, então nessa teologia, que é uma teologia mais simplificada, ou melhor, mais não acadêmica, né, como o senhor propriamente disse, mas é uma teologia das circunstâncias que nós vivenciamos a cada dia, não é isso? Exatamente. Então, assim, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que com o outro ele é uma pessoa ruim e nada de mal acontece, enquanto eu estou ali trabalhando dia após dia? Sim. E só vem pedradas, só vem dificuldades. Então, é nessa atmosfera, né, que o senhor busca levar este conhecimento, não é isso? Refletir um pouco sobre isto, né? E ouvir o que as pessoas dizem. Por exemplo, questões que eles me levantam. Mas por que acontece realmente, por exemplo, você vê essa história da guerra lá, matam milhares de crianças, por que Deus permite isso, né? Onde é que Deus, a pergunta que fizeram foi essa, onde é que Deus está? Onde é que Deus está? Deus está onde ele sempre esteve, né? Não é que, só colocando um exemplo, né? Sempre esteve. Onde é que ele sempre esteve? No círculo amoroso divino, quer dizer, no amor. Na hora que sai do amor, ele não está fora do amor. Ele não está no mal, não está no pecado, ele está no amor. Então ele está lá no amor. As pessoas é que se afastam desse círculo amoroso, né? Então o que Cristo veio fazer? Ele veio recuperar o círculo amoroso humano para integrar no amoroso divino. Então, toda a função da pastoral, da igreja, é para que as pessoas participem, formem um círculo amoroso humano e em comunhão com o círculo amoroso divino, porque nós viemos do círculo amoroso divino, que lá é a Trindade, né? Verdade. Nós participamos, e Cristo fez exatamente isso com a sua morte e ressurreição. E assim, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Tempos como nós estamos vendo guerras, fome, miséria, né? Todos esses pontos que estão assolando o mundo, né? Então, como é que, na sua visão, o que está realmente acontecendo? É o ser humano que está, como o senhor mesmo falou, o ser humano está se distanciando de Deus e está deixando ser um dominador em vez de ser dominado por Cristo, né? Pelo nosso próprio Deus Criador. Pessoas que estão querendo ser deuses, né? Então, na visão dessa teologia, dessas circunstâncias, o que o senhor tem a nos dizer com relação a isso? Exatamente, a gente levanta as questões a partir de fatos, né? Quer dizer, uma fundamentação um pouco teórica, mas andar em cima de fatos. Para que esses fatos despertem uma reflexão, um debate. Porque a gente não dá uma solução pronta assim, porque as circunstâncias são específicas, né? Então, vai dizer, por exemplo, só dar um exemplo, na Universidade de Fortaleza, dando aula, um aluno veio me contar: professor, eu tenho um amigo que ele nunca acreditou em Deus e ele está terminal, né? Está para morrer e tal. E o que ele diz é assim: rapaz, eu queria me segurar em alguma coisa, mas não consigo, não tem nada com que eu me segure, né? Quer dizer, ele estava no final, no desespero e não tinha nada. Quer dizer, o que estava faltando? Era a fé. Quer dizer, ele disse: eu não acredito, mas ele não podia, a fé não dependia dele crer, não era a vontade dele, era Deus que dá a graça, né? Isso. Então, analisar uma situação dessa, como é que Deus olha essa situação, né? Então, refletir essas questões, esses dramas que acontecem, assim, né? A minha preocupação é um pouco essa, né? São situações que, às vezes, a gente não tem uma solução, mas pode pensar mais, né? Pode refletir mais e pode não repetir as situações, né? É verdade, até por conta disso que a gente, né, é muito à mercê de algumas situações que são nos impostas, né? Por exemplo, como eu até mencionei, vem as dificuldades, mas não sabe o porquê das dificuldades, né? Será que são provações que a vida te dá, né, para que você veja se você realmente está forte na fé? Não é isso, professor? Exatamente. Né? Porque a gente for considerar o papel da teologia, de um modo geral,
é iluminar a fé. Ela não é fé, teologia não é fé, é uma iluminação da fé, para que a fé seja mais madura, mais esclarecida, não seja ingênua, né? Que o nosso povo, a maioria das pessoas, assim, sem julgar, mas que se percebe é uma certa ingenuidade. Quer dizer, não tem aquela segurança, aquela garantia, né? Que seria aquela fé popular que ainda... Ultimamente tem mudado, porque a urbanização mexe muito, né? Em todos os setores, né? Mas vem de lá. E não houve, assim, um certo amadurecimento da fé. E tem questões que, às vezes, são tão simples, às vezes, de discutir, de debater, mas as pessoas não têm como fazer, não sabem como fazer. E fica, muitas vezes, rodando, sem saber ter uma saída. Mas aí é só para ajudar um pouco as pessoas a terem uma solução para a sua vida. Muito bem. E nós percebemos também, você que está acompanhando o nosso Tamo Junto em Cristo, que, né, o professor Ozani, ele tem alguns escritos, né, que eu, depois que eu comecei a conversar com o Senhor, pelo WhatsApp, o senhor sempre envia uns escritos muito bacanas, né? Uns escritos que nos fortalecem para a gente melhor viver, vamos dizer assim. E desses escritos me chamou muita atenção o que Deus é esse, né? O escrito, que Deus é esse? É como o senhor falou, né? Que Deus condena, né? Uma pessoa levantou a questão, Deus condena, Deus castiga. Então, o que é que dentro dessa teologia, né, o senhor pode trazer este questionamento para aqueles que acham que Deus condena ou que Deus é ingrato e injusto conosco? É isso. Essa questão aí foi uma amiga minha que me levantou essa questão, por causa do filho dela, né? Parece que o filho dela não era heterossexual. Aí tem aquele negócio de estar julgando e condenando as pessoas. Ela disse, mas que Deus é esse? Ela me levantou. Eu digo, não, espera aí, esse Deus não existe. A ideia que se tem de Deus, então é que eu vou falar no texto, é exatamente a que foi jogada por interesse dominante, político, né? Que ainda hoje se vê... Cultural também. Cultural, né? Ainda hoje se vê vamos dizer assim, o poderio, como eles apresentam, né, a figura de Deus. E na época, realmente era uma figura de um Deus que castigava. Bom, mas não é só essa figura que é de Deus. Essa figura não existe, quer dizer, mesmo o Antigo Testamento falando muito de um Deus vingativo, de um Deus lutador, mas o Novo Testamento é outra coisa, né? A misericórdia, o perdão que vai... nesse ponto aqui, o Papa Francisco e o Leão, agora o Leão XIV, com essa que ele publicou agora, a tendência é mostrar esse Deus misericordioso, né? Não é tanto um Deus da fé, inteligência da fé. Lá no texto eu faço essa colocação do curso. Não é a inteligência da fé, é isso daí, mas não é só isso. É a inteligência do amor, a inteligência da misericórdia. O que é importante é socorrer, é estar ao lado do irmão sofredor, né? E não só entender, ter uma fé intelectual, mas uma fé prática, né? Daí a preocupação com o curso de entrar em questões muito práticas, assim, da vida das pessoas. E quebrar também esses pensamentos, né? De que a gente é como a gente está conversando, como o senhor falou. A gente traz isso na cultura dos nossos antepassados, né? De que eles também foram instruídos assim. Então, assim, poxa, por que Deus castiga, mas ele é misericordioso? Né? Tem esse contraponto, né? Que aí muitos ficam assim naquela dúvida, naquela incerteza. E também trazendo um pouco naquele texto, né, que o senhor fala, é que, né, a gente precisa de enxergar Deus com um olhar de misericórdia, mas também um lado de um Deus de justiça, né? O senhor pode explicar para a gente essa comparação? Ultimamente eu vi uma citação que está certo, Deus é misericordioso. Eu não posso achar que um suicida, por exemplo, ele seja condenado. Porque Deus é que sabe, né? Nós não temos capacidade de avaliar, né? A gente pensa porque eles disseram, não. O Judas, por exemplo, ninguém sabe, Deus é que sabe, né? Ele que conhece o profundo das pessoas, né? Então, dizer a citação que ele é misericordioso, mas ele exige fé. Se você não tiver fé, como é que você faz a relação? Porque a questão com Deus é uma questão de aliança, uma questão de relação. Não é só Deus, tem a gente também, né? Isso. Ele precisa da gente, né? Para poder agir. Se você não quiser,
você não permite que ele age em você, né? Mesmo tendo o caso de Paulo, aquele negócio, mas ali é outras situações, né? Mas, de certo modo, ele respeita a liberdade das pessoas, né? Mas as pessoas têm que ter responsabilidade pelo que faz. Porque quando o Evangelho vai falar no final do julgamento, o que ele vai dizer? Vem para cá, esse lado direito. Porque você deu comida, você vestiu, porque você fez coisas práticas, não é porque você rezou muito, porque você ia à missa todo domingo, não foi isso não, ele não vai dizer isso, né? O que você fez pelo seu irmão que faz com que seja premiado, vai para a vida da direita, né? E quem não fez isso, vai para a esquerda. Quer dizer, essa decisão não é ele que toma, são as pessoas que na prática tomam, né? Ou você tem misericórdia, é por isso que eu coloco lá, o círculo amoroso. Deus está no círculo amoroso, ele não está no pecado, porque Jesus Cristo ele veio libertar fundamentalmente do pecado. Porque o pecado é a ausência do amor, é o contrário do amor. Então, Cristo recupera a dimensão de salvação pela morte e ressurreição para participar da vida. Agora a pessoa tem que aderir, né? Tem que dar a sua parte. Né? Claro, tem que ter a sua parcela de contribuição, Exatamente. né? Tem uma certa contradição de pessoas que são fortes na fé, mas são fracas nas ações, né? Ação com o próximo, ação com o irmão. O que adianta você rezar tanto e quando chegar em casa você é injusto com o esposo ou esposa, você é ingrato com o vizinho, né? Tem as relações de atrito com alguns familiares. O que adianta isso, né, professor? Então, é preciso que a gente veja isso de uma forma mais tênua, né? Voltado para os ensinamentos cristãos. Do que é o quê? De amar o próximo, que é o primeiro mandamento, né? É verdade. Né? Eu estava olhando o documento do Papa. Rapaz, mas ele coloca assim de uma maneira muito boa aquilo que a igreja tem que fazer, quer dizer, é coisa prática, é estar na periferia, estar do lado do pobre. Não é querer conduzir o pobre, porque Deus já está lá, né? É como a questão do indígena, né? Isso. Vão levar Deus para os indígenas? Não, nós já temos Deus. Quer dizer, então essas situações é que são clamorosas, é que Deus ouve. Então, o texto dá assim uma semelhança, com uma confirmação da teologia pelos pobres. E o meu texto lá, ele procura exatamente quando eu coloco, né? Os pobres, marginalizados, né? Que é a grande parte do nosso povo. Como é que Deus está aí? Onde é que está Deus? Né? Que ele não vê isso. Ele não vê, por exemplo, que Fortaleza, por exemplo, era 1.500 moradores de rua. Eu fiz um texto sobre os moradores de rua lá na Praça do Ferreira. Foi um Natal na Praça do Ferreira. Que tinha 100 moradores lá, dormiam lá, moravam lá e tal. À noite só, né? Que a noite era dele, né? Isso. Durante o dia não tinha, né? Mas aí isso aumentou muito, rapaz. Mesmo considerando essa história de diminuir a fome zero, não sei o quê, mas a pobreza está imensa, a marginalidade está imensa. Você vê esse fórum lá do Belém, o pessoal preocupado com os indígenas, com as terras, né? Porque tem aquela lei lá do Congresso que estão brigando, lutando para que essas coisas... Por quê? Porque quem vai apanhar é o fraco, né? O rico sai sempre ganhando, né? É verdade. E aí, voltando aqui no círculo amoroso, né? O senhor também traz algumas passagens no caso lá do livro do Gênesis, né? No caso da figura lá do paraíso, né? Adão e Eva foram, né, colocados no paraíso através do Criador, através de Deus, mas lá eles foram desobedientes, né? Então, puxando para os dias atuais, puxando para o nosso convívio, existe muito Adão e Eva que está dentro do círculo amoroso de Deus, mas eles não estar por estar, né? Estão ali só por conveniência. Deus ama todo mundo, né? Sem distinção, mas não tem aquele retorno, né? Aquela reciprocidade, né? Chamada, não é isso? Pai, é curioso isso daí, porque se você vê o Evangelho de hoje, Jesus está batendo em cima de quem?
dos mestres, dos doutores, dos que ensinam, né? Que são falsos, quer dizer, ele bate mesmo naqueles que são poderosos, mas que não fazem o seu papel, né? Então, o círculo amoroso, de fato, que do paraíso é uma coisa interessante, porque você observa lá, como eles apresentam, um mundo ideal de harmonia, de convivência, era as pessoas, era Deus, era a natureza, tudo junto assim, né? E o outro lado que começa a aparecer depois, quando eles querem autossuficiência, eles querem ser mais do que realmente é, basta a gente ser humano, não precisa ser mais do que humano, não. Aliás, o Boff diz assim, ser santo é ser humano, mas ser humano não precisa ser Deus nem ser demônio, né? Manter a natureza humana. Então, o que aconteceu? De fato, eles romperam, né? Porque não era aquilo. Então, vem a desarmonia, vem a briga, vem a morte, tal. Mas aí, eu tenho um outro texto, que é Construindo Jardins. Essa construção de jardins, eu quero, pensando no paraíso, que eu acho que, o que Deus, foi alguém que falou isso. O que Deus deveria fazer hoje no mundo? Eles construir jardins. É um jardim que é o paraíso, de harmonia, de paz. Aí, é curioso que eu coloco no texto isso aqui, quando chega lá na morte de Jesus Cristo, porque ele veio recuperar essa jardinagem, né? É tanto que lá tem que ele é um jardineiro, a pessoa pensa que ele é um jardineiro na ressurreição, né? Ele não é um jardineiro, é Jesus. E também que ele foi enterrado num jardim novo, que não tinha nada, quer dizer, é a primeira vez. Então é a recuperação que ele faz, né? Desse jardim. Por isso, Construindo Jardins é um texto muito bonito que faz uma proposta, né, de a gente recuperar em Jesus Cristo a condição primordial, né, que Deus criou para isso, né? Verdade. Criou por amor, para amar com Ele, né? Mas essa questão que você está colocando do ser humano atualmente é terrível, né? Porque o homem acha que é autossuficiente, que é superior, né? Eu estava até vendo um texto que dizia assim, até o teísmo está acabando com o teísmo. É antiteísmo, não tem mais teísmo, né? Mas que história, né? Negócio terrível. E que círculo nós estamos construindo? É um círculo amoroso humano? Ele está ligado com o amoroso divino ou não? Quer dizer, todo o nosso trabalho pastoral seria isso. Pessoal, vamos para o círculo divino, o amoroso divino. Vamos para o amor de Deus. Porque senão o pecado é que domina, né? Verdade. E o grande problema que nós temos é a situação de pecado. Lá o Papa, ele diz, por exemplo, não é só um pecado individual, mas ele coloca o pecado social, o pecado de grupos, né? Que é o que Jesus Cristo hoje no Evangelho, ele bate forte, né? Os grupos dominantes, né? Isso. Que são as causas. Não é o pobre que é a causa da miséria, não. São os grupos dominantes. Então. Ele ia muito nessa linha, né, de que aqueles que eram para ser os reais profetas, né, eles já iam por cima da palavra, né, de Deus da época, né, e que faziam as pessoas ficarem cada vez mais inferiores, né? Então eu creio que os fariseus daquela época, eles eram muito em cima de algo que constituía só entre eles, né? Não dava a valorização devida ao pobre, né? As pessoas que estavam ali, os excluídos, né? De uma forma geral. E Cristo veio justamente para ir contra eles, né? Não com a pessoa, mas pela forma que eles estavam conduzindo, né? Esse professor. Exatamente, né? E isso, a igreja assume o papel de Cristo, ela continua, né? A construção desse círculo amoroso divino, né? E humano. Tem que ser os dois juntos, não pode você dissociar uma coisa da outra, né? Porque a nossa origem foi no círculo amoroso divino. Quando o círculo amoroso divino, vamos dizer, até eu vi um texto de um teólogo que eu achei interessante, estava lendo, ele dizia assim, o poder das pessoas da Trindade não está em cada pessoa, está na relação que eles têm. Por isso o círculo amoroso. O poder deles está na relação que eles têm entre eles. Acho que o nosso poder também, humano, vai estar nessa relação entre nós, e não numa dominação para mostrar que é o tal, que é o dono do mundo. Não é isso, né? Que você é irmão. Então, a relação de irmãos, que realmente que é o ideal, né? Isso. Mas tem uma coisa curiosa, deixa eu te apresentar, que eu era capuchinho, né? E franciscano capuchinho. Eu nunca perdi isso, né? Sabe a história da pobreza, né? A pobreza não é escolhida, para o franciscano não é escolhida, né? Eu tinha escolhido ser pobre, né? Mas o que acontece é que o São Francisco, ele dizia assim, olha, Deus, lá na Bíblia diz assim, Deus criou o homem
e criou a mulher, e criou o mundo. Então, para a mulher e o homem, costela um do outro, é igual. Para o mundo dominar o mundo. Manda ele dominar o mundo. São Francisco não coloca assim. Ele coloca que o ser humano, nas coisas, no mundo, ele é irmão. Irmão Sol, irmã Lua, irmã Morte. Quer dizer, uma visão totalmente diferente de dominação. Porque o grande problema que nós temos é o problema do poder. Esse poder que domina e que restringe, limita só para si, né? Você pensar que tem 18 bilionários aqui no Ceará, 18 pessoas bilionárias. Né? 2 mulheres entre as quais. Então, e o resto, rapaz? A desigualdade, né? É muito grande. Por causa do poder. Não é que ele seja culpado, não é isso, né? Não. Mas vai dizer que essa diferença é muito grande, né? Da desigualdade social. E que o Brasil realmente é marcado por isso. As periferias estão aí. Você viu uma coisa que eu fiquei chocado, que eu não sabia. O Dia da Criança, por exemplo, a gente comemora, o Paraguai não comemora. Porque o Exército Brasileiro matou milhares de crianças lá no Paraguai. Eu não sabia disso. Aí saiu uma reportagem lá, o quê? Eu fui, que eu já tinha lido. A retirada da laguna, do túnel, eu já tinha lido, né? Mas isso eu não tinha visto, né? Quer dizer, é coisa terrível. Para eles é um momento de tristeza, né? Porque foram as crianças que foram mortas pelo Exército Brasileiro. Bom, mas isso são fatos assim que, né, que aparecem assim, nesse mundo que nós temos, né? Muito bem, estamos aqui no Tamo Junto em Cristo, recebendo o professor Zani Martins, né, que está vindo aqui trazendo um pouco do círculo amoroso divino de Deus, de Jesus Cristo, dentro aí da Teologia das Circunstâncias, que é um curso que ele está promovendo. Bem, vamos aqui agora fazer um pequeno break, né, mandando aqui um abraço aos nossos colaboradores, aqueles que contribuem para este projeto de evangelização. Mas antes, eu peço a você que venha fazer parte também, né, dessa família de colaboradores. Você que deseja colaborar com o Tamo Junto em Cristo, está aí na tela os contatos para que você possa, né, fazer parte desta rede, né, de amor em prol da evangelização. Tá aí os contatos na tela, tá bom? Para que você possa estar conosco nesta comunhão, nesta unidade. Abraçando aqui a JG Contabilidade, nosso amigo Jorginho, Jorge George, a Letícia, o Lucas, a Karine, toda a família JG, né, que sempre está apoiando este projeto. Você que deseja declarar seu imposto de renda, pessoa física jurídica, abrir a sua empresa, né, ter toda a parte contábil assegurada, tá, com profissionais capacitados, é na JG Contabilidade. Tá aí o contato na tela, 859-8776-2600, 3361-2600 é o telefone também, é o WhatsApp, tá bom, gente? Trabalho em nome aqui da Barraca do Louro. Barraca do Louro é barraca pé na areia lá na praia do Japão, aqui na prainha. Vai lá, você vai curtir aí momentos agradáveis, né, junto com a natureza. É barraca pé na areia, dá para levar os amigos, os familiares, né, os filhos, enfim, é um ambiente totalmente agradável. A melhor cozinha praiana, a melhor cozinha regional é lá na Barraca do Louro. Forte abraço para a Cris e a toda a sua equipe, tá? Tá aí na tela também os contatos para você fazer sua reserva, tá bom? Muito bem. E você que também, né, está aí querendo fazer sua graduação, pós-graduação, o Aiden Graduação EAD é onde você também faz aí o seu curso de graduação. Aqui o Polo Parque da Prainha fica aqui nas instalações aqui da Rádio Sol Leste. Você que quer fazer seu vestibular, está chegando, viu, gente? 17 agora de outubro, vestibular da Widen está aí. Você pode aproveitar esta oportunidade e fazer a sua graduação EAD, tá bom? Muito bem, voltando aqui, né, conversando com o professor Zani Martins, né, falando desse círculo amoroso que é Jesus Cristo, né? Então, assim, diante das circunstâncias, né, professor, que nós vivenciamos, quais são os casos mais aparentes que o senhor sempre acolhe e tenta buscar, orientar, aconselhar, né? Porque geralmente, na maioria das vezes, a gente não é o salvador da pátria e muito menos a gente vai chegar para a pessoa, olha, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Não é a linha, tá, gente, de disciplina, né, no qual o professor trabalha. Então, ele é apenas uma pessoa que acolhe, né, professor, aquela mensagem, aquela dúvida,
e mostra como deve se comportar, né? A gente deve se comportar diante dessas situações, né, professor? Verdade. E eu sempre me digo que eu sou um professor que aprendo. Eu termino aprendendo e só queria fazer uma observação, que eu estou chegando aqui no Aquiraz, mas eu já sou conhecido aqui, porque eu dei aula de pedagogia para várias professoras daqui. Ah, que interessante. Pelo IDJ, né? E também lá no Eusébio, né? IDJ é o Instituto Dom José, Dom né? José, que é ligado à uva de Sobral. Isso. Inclusive tinha gente lá da prainha, tinha até uma que tinha uma barraca e tal. Aí eu encontrei uma agora lá, a esposa do Zé Albano, né? Foi minha aluna. Bacana. Encontrei outra lá na Capelense Nossa Senhora de Lourdes. Né? Então eu sei, agora não sei, me lembro mais, porque foram muitas alunas que eu tive aqui no Eusébio, né? E o pessoal se espalha, são das comunidades, a gente conhece bem, né? Mas só dando a notícia de que realmente eu sou conhecido aqui. E também na pedagogia, eu queria só dar um toque, pode ser? É que eu também preparei um curso, Pedagogia das Circunstâncias, que eu tento ajudar as mães e as professoras a enfrentar pequenos, desatar nós, ajudar a criança a desatar nós, que tem na vida, coisas pequenas, não é para ser um psicólogo, não. Pequenas questões. Como então, por exemplo? Por exemplo, a criança tem medo na sala de aula, né? Como é que ela vai enfrentar isso? Então ela vai ter que observar, ela vai ter que conversar com a criança, saber da história da criança, por que a criança... E ajudar a acabar alguns com bloqueios, né, os bloqueios. Os bloqueios de antissocial. Sabe, o que eu observei, tanto no Aquiraz como no Eusébio, são muitos dos problemas das crianças. Todas elas eram mães e professoras ao mesmo tempo, né? Que estavam fazendo o curso. Então apareceu o problema, elas contavam lá os problemas, negócio de autismo, uma porção de coisas, né? Então eu resolvi fazer, eu comecei por aí, Pedagogia das Circunstâncias. E produzi um e-book, que está na internet, né? Com esse título. Pedagogia das Circunstâncias, que é para ajudar as mães, né? Bom, mas eu só queria só dizer Então, eu cito muito também no curso, fatos da pastoral que eu exerci, que eu fui padre há 20 anos, né? Trabalhei 20 anos em paróquia, trabalhei com comunidades, com SEBs, né? Então, eu cito casos, fatos que aconteceram, que me contaram, né? E que eu conheci, assim, muito ligada às... Agora, o que eu tento, não tem assim uma orientação diretiva, é não diretiva. Vou só contar um exemplo. Pois não. Uma menina, uma moça veio falar comigo. Olha, eu estou com um problema assim, tal. Ela falou, eu digo, só isso. Aí se você não acha pouco... Eu digo, não, porque tem gente que tem mais problemas do que vocês. Eu digo, mas assim, eu perguntei, o que você acha que você deve fazer? Disse, bom, eu acho que eu devo fazer isso. Eu digo, e por que você não faz? Disse, né? Ela sumiu. Depois de um mês ela chegou alegre, sorrindo, me abraçando, veio me agradecer porque eu ajudei a resolver o problema dela. Eu resolvi? Não resolvi, não. Mas a questão é essa, né? As pessoas que têm uma espécie de orientação, né? Ela mesma tem condições de fazer isso, né? É como a igreja vai ajudar o pobre. Não, eles sabem, é só você ouvir, deixar de falar, deixar de se posicionar. E às vezes até na própria fala ele já faz, já resolve, já tem a solução para resolver. Deixa eu te contar outro caso. Né? Na comunidade, tinha uma briga danada lá do pessoal e eu digo, pronto, eu vou levar os evangelhos aqui para ler os textos de amor e tal, para ver se resolve. Fui, li, rezei e tal, e nada, rapaz. Aí chegou uma mulherzinha lá, né, da comunidade. Pessoal, eu vim falar para vocês que a minha casa caiu, não sei o quê. Aí disse, como é que foi, pessoal? Minha casa caiu. Aí eles se uniram, rapaz, foram construir a casa da mulher. Quer dizer, o que uniu a pessoal? A prática, a coisa concreta, né? Não foi o que eu ensinei, não, né? Isso. Ali levou para aquilo. Achei interessante, essas coisas assim, sabe? É verdade. Bem prático, que o pessoal sabe fazer, sabe como é que é, né? É aquela coisa, a gente precisa buscar abrir a mente daquela pessoa, porque ela tem a capacidade de resolver o próprio problema. Tem. E muitos acham que não, né? Em algumas situações é que você tem um problema para resolver e aí fica naquela situação perdida. Então, a partir de um diálogo, que às vezes não passa a ser um aconselhamento, talvez uma orientação, ou até mesmo algumas... é o meio de uma conversa, né?
porque aí você acaba se deparando que a própria pessoa, já sei o que é que eu vou fazer, né? Então, era isso que eu estava atrás, né? Era essa pergunta que eu estava no meu interior buscando responder, né? Responder. Por si só. Então, é dessa forma que vem, né, professor, essa sua metodologia, né, de diálogo, de conversa em cima deste curso, né, que o senhor está promovendo, né? O senhor pode contar mais algumas experiências de como é que, né, podemos também, diante das circunstâncias, resolver algumas situações? Não, eu penso assim, Fagner, que esse curso eu produzi porque as aulas do IDJ estão menos, né? Eu ainda estou professor de lá, né? Mas eu comecei a escrever a ideia de curso, porque também a UIDJ disse, não, faça um curso e coloque na plataforma do IDJ. Eu fiz, mas acho que não andou muito, certo? Eu sei. Aí eu fiz um e-book, coloquei numa outra plataforma, né? Mas aí a intenção mesmo é de tentar espalhar aquilo, por exemplo, que eu sou um professor antigo, assim, já estou com 79 anos, aprendi muitas coisas, né? Muitas coisas dividi com a minha família, né? E com o pessoal, atualmente eu estou espalhando com escritos, né? Estou escrevendo as minhas experiências, porque se eu não escrever, depois ninguém vai saber. Verdade, vai saber. Mas aí a gente fica assim, tentando colocar aquelas questões que muitas vezes eu acompanho os fatos, né? E trabalho em cima dos fatos para chegar a uma posição concreta, né? Todos os meus escritos, eles têm essa função, né? De mostrar algo e chegar numa prática, né? Uma conclusão que se possa ver. Você vê a questão do círculo amoroso. Como é que eu concluo? Bom, nós precisamos... A igreja, nós construímos esse círculo amoroso, humano e divino, né? Depende de nós, senão a gente está no pecado. A gente tem que fazer com amor, amoroso, né? Do amor, né? Então tem que chegar nesse ponto aí. Agora, de fato, vai depender muito de cada pessoa, de cada... No caso aqui, por exemplo, eu não tenho nada colocado ainda, porque eu estou chegando, ainda vou conversar com a turma de formação. Seria interessante, no final de semana, dar um daqueles módulos para a comunidade. Seria interessante a gente produzir um e-book para que todos pudessem ter acesso, ou um livrinho mesmo pequeno, que pudesse ser utilizado, né? Ainda tem que ter coisas mais práticas, né, para fazer. Bacana, então. O senhor já está com tempo aqui em Aquiraz, residindo? Acho que 3 meses, né? 3 meses? Olha só, está recente. Jacundá. O senhor está lá no Jacundá, lá na comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, né? Exatamente. Olha só, comunidade presenteada aí com... O Moacir, que é o meu vizinho lá. Olha só, Moacir, um abraço, viu, Moacir, a todos aí da Capela Nossa Senhora de Lourdes, né, Padre Paulo Barbosa, Sim, né, Padre Paulo, que está lá, o nosso vigário paroquial, né, que tem aí, né, está contribuindo com a nossa evangelização, e agora chegando o senhor, né, dando também esta parcela que o nosso povo precisa, né, principalmente nós estamos vivendo em tempos difíceis, né, professor? Então, pessoas que nem o senhor, do seu know-how, de conhecimento, é importante estar por perto. Por quê? Porque é aquela coisa, muitas vezes a gente não sabe para onde seguir. Então, o senhor vem com a teologia do círculo amoroso, eu estou chamando logo a teologia do círculo amoroso, né? O círculo amoroso é tudo, né? É o amor misericordioso de Jesus. Então, é aquela situação de que as pessoas não têm um problema a ser resolvido e elas não exploram o seu consciente para poder resolver. Sempre buscam outros problemas para poder resolver problemas, né? Então fica um pouco até difícil, né? Mas ficou legal você colocar essa ideia, porque no amor da família, por exemplo, é um círculo amoroso. É verdade. A paróquia é um círculo amoroso. É verdade. Né? Então, esse círculo amoroso, mas é humano, mas ele também é divino. Isso. Quer dizer, aí as coisas se completam, né? Isso. Porque o círculo amoroso divino é a Trindade, claro, né? Claro. Então a gente tem que se adequar e recuperar aquilo que Cristo fez. Continuar, né? Porque ele já fez, né? Verdade. Só vai atualizar o que ele fez, né? Pois é, estamos chegando aqui já nos momentos finais da nossa conversa, né? Do nosso podcast. É muito bom, né? Ter nesse bate-papo, essa troca de experiências com o Senhor, né? E onde é que a gente pode, né?
procurar o Senhor, né? O Senhor está sempre presente nas missas, lá na capela, as redes sociais, no qual as pessoas também podem, e também o e-book, né? Que o senhor colocou na plataforma. O senhor pode ficar à vontade agora para vender aí a sua proposta. Bom, eu estou frequentando lá a Capela Nossa Senhora de Lourdes, estou começando, porque lá tem dois sábados que é celebração e 2 sábados que é domingo. Isso. Ou melhor, que é missa. Mas eu ainda não falei com o padre Paulo, né? Certo. Ainda não pude ir no sábado passado, né? E lá é que eu penso conversar com o pessoal. Agora, o meu ponto de partida é o grupo de formação da paróquia. Isso. Né? Porque eu não vou fazer uma coisa assim, mostrar, se eles acharem que é interessante. Talvez esse ano não, mas no outro ano eu estaria no planejamento, né? Algo que fosse interessante trabalhar nas comunidades. Verdade. Sobretudo nas comunidades. Por exemplo, a Prainha, a gente sabe que tem a comunidade e tal. Então lá alguma coisa que interessasse, certo? Para ser trabalhado, né? Eu posso ajudar, né? Com a equipe, né? Eu dou material também, né? Como eu já até mandei para o Alderi esse curso todo. Não mandei só a sinopse, não. Mandei o curso todo. Eu né? sei. Posso até mandar para vocês tomarem conhecimento, né? E é assim, seria mais essa divulgação. Agora, quanto à pedagogia, realmente eu vou mandar qual é a plataforma, né? Que está e lá, é claro, lá o rapaz botou lá $4, né? Sei isso, né? Digo, mas não vende não, rapaz, pessoal, porque você tem acesso de graça. Né? Claro. Quem é que vai comprar, né? Verdade. Também eu não fiz físico, né? Mas se fosse o caso, por exemplo, sobretudo na teologia, de ter até um livrinho pequeno, porque não é livro grande, é livro de 40 páginas, 50 páginas, né? Isso seriam projetos posteriores, né? Mas tudo aqui implica na negociação com a comunidade. A pedagogia eu vou estar negociando com a Secretaria de Educação. Interessante. E até eu falei com o Franzé, né? Ele ficou de me levar lá na Secretaria para negociar com o pessoal se interessa, que isso é interessante. Interessante. Isso daí, né? E como proceder, né? Porque tudo... Eu estou já assim, só me colocando à disposição, mas eu não posso fazer tudo e nem tenho condições, né? Claro. Tudo, né? Mas verdade. Estamos aí, a minha intenção é participar da comunidade, que foi isso que eu fiz a vida toda, vivi em comunidade, mesmo estando na família, é uma comunidade, e ajudar, porque eu aprendi muita coisa, não para mim, mas para servir a igreja, ao povo de Deus, né? Muito bom. Muito obrigado, viu, professor Zani, por estar aqui conosco no Tamo Junto em Cristo. Você aí que ainda não segue o nosso canal, segue aí, deixe seu like, ative as notificações para que você possa toda semana receber conteúdo novo, tá? Nós estamos no canal do YouTube, todas as quintas-feiras às 20 horas, na Rádio Soleste FM às 16 horas, tá bom? Também na plataforma também do Rádiosnet, viu? E siga nossas redes sociais, Paróquia de Aquiraz, no Instagram, tá bom? Que este é um programa gerenciado pela Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia de São José de Ribamar. Desde já agradeço Padre Alderi, Irmã Conceição, toda a equipe, né? Toda a equipe da igreja e, em modo especial, também a sua presença, tá? Veio aqui contribuir, né? Com as suas palavras para este projeto de evangelização. Fica aqui o meu abraço e é isso, gente. Tamo junto em Cristo. Um forte abraço a todos. Estivemos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço, gente. Saúde e paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo. Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85-3361-2600 ou 98776-2600. Widen Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85-99281-6640. Barraca do Louro. Praia do Japão. Prainha. Aquiraz. 85-98896-2793. E Rádio Sol Leste FM 104,9.